Título: Despertei. A verdade que mudou minha vida radicalmente. Você já sentiu como se estivesse desperdiçando o seu verdadeiro potencial? Já olhou para a sua vida e pensou: isso não pode ser tudo. Eu nasci para mais? Imagine viver anos preso em padrões repetitivos, cercado por dúvidas, fracassos e medos, até que um dia, algo dentro de você desperta. Não é uma mudança pequena. É uma virada radical. Um novo olhar. Uma nova mente. Uma nova vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Elon Musk, um nome que hoje ecoa inovação, coragem e transformação. Mas nem sempre foi assim. Antes de ser um dos homens mais influentes do século, ele enfrentou bullying, falências, crises emocionais e desprezo. A diferença? Ele acordou antes que o mundo acreditasse nele. Ele acreditou primeiro. E é sobre isso que este vídeo fala. O despertar que muda destinos. Não estamos aqui apenas para admirar a trajetória de Musk, mas para entender como esses mesmos princípios, quando alinhados com a sabedoria bíblica, com a fé ativa e com a mentalidade de abundância, podem transformar a sua vida também. Você pode estar hoje vivendo um deserto, emocional, financeiro ou espiritual, mas existe uma chave de virada. E ela começa no exato momento em que você diz para si mesmo: despertei. E não importa quantas vezes você caiu. O que importa é o que você decide fazer agora. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como mudar radicalmente sua mentalidade para atrair uma vida de propósito e prosperidade, como princípios espirituais, aplicados com ousadia, geram resultados reais, e por que o seu despertar pode ser o início da maior fase da sua vida. Agora, respire fundo e repita com fé, em voz alta: despertei, despertei. Esse é o primeiro passo. A jornada começa agora. Vamos falar a verdade. Quase ninguém começa grande. Nem Elon Musk, nem Moisés, nem Davi, e nem você precisa. O que essas pessoas têm em comum? Todas enfrentaram uma fase de obscuridade, um momento em que pareciam invisíveis, derrotados, pequenos demais para causar qualquer impacto. Musk era um garoto sul-africano que passava horas lendo livros de ficção científica e filosofia enquanto apanhava na escola. Um nerd solitário, tímido, com dificuldade de se encaixar. Mas algo dentro dele gritava: você foi feito para mais. E talvez você esteja exatamente nesse ponto. No momento da dor silenciosa, onde ninguém vê seu valor, onde seus sonhos parecem loucura e você mesmo começa a duvidar se algum dia vai sair disso. Mas é aí que tudo começa. É nesse vazio que Deus planta a semente da transformação. A Bíblia diz em Romanos 12:2: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que isso significa? Que o seu mundo externo só muda quando sua mente muda primeiro. E Elon Musk entendeu isso. Ele não aceitou a realidade ao seu redor como definitiva. Ele decidiu que iria reescrever sua história, começando pela forma como ele pensava. E você também pode. O mundo nos treina para a limitação, mas a fé nos ensina a transcender. Um dos momentos mais emblemáticos da vida de Elon Musk foi quando ele investiu todo o dinheiro que tinha em suas empresas, mesmo correndo o risco de falir completamente. Ele acreditava tanto na visão que carregava que preferiu viver o risco da fé do que o conforto da dúvida. Você já fez isso? Já teve fé o suficiente para apostar tudo no propósito que Deus colocou em seu coração? Muitos dizem: quando eu tiver segurança, eu me movo. Mas na fé é diferente. A Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Não é pela lógica. É pela convicção interior de que Deus está no controle. Musk pode não usar a linguagem religiosa, mas o princípio é o mesmo: visão, sacrifício e entrega total. Isso é profundamente espiritual. E você? O que está disposto a deixar para viver o seu propósito? Não estou falando de largar tudo sem direção. Estou falando de ouvir aquela voz interior que Deus plantou em você. Aquela inquietação que diz: você foi chamado para mais.
Isso não é coincidência, é chamado, é despertar. E quando você desperta, não tem mais volta. A mediocridade não te satisfaz, a mesmice te sufoca. Você sente que nasceu para algo grande, e nasceu mesmo. Em Isaías 61 está escrito: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isso é sobre você, é sobre hoje, é sobre agora. Elon Musk disse uma vez: quando algo é importante o suficiente, você faz, mesmo que as chances não estejam a seu favor. Isso me lembra do momento em que Davi, ainda adolescente, se colocou diante de Golias. Todos riram, mas ele tinha algo maior dentro dele, uma fé inabalável. O que você faria se não tivesse medo? Qual decisão está adiando porque sente que não é a hora certa? Deus não está esperando você ter tudo pronto. Ele está esperando você acordar. E despertar é mais do que uma decisão emocional. É uma escolha diária. Elon Musk dorme poucas horas por dia. Ele vive com intensidade, com propósito, com obsessão pela visão. E por mais que você não queira seguir os mesmos passos dele literalmente, o princípio é o mesmo. Quem desperta não volta a dormir. Quem desperta entende que o tempo é valioso demais para ser desperdiçado com desculpas. A dor pode ser combustível, e que nada é mais perigoso do que uma mente desperta com fé ativa. Agora, mais uma vez, com mais força, despertei. Despertei. Você está sentindo isso? É o seu espírito dizendo: chega de sobreviver. É hora de viver com propósito. Você já reparou que as grandes mudanças da vida não acontecem com barulho? Acontecem no silêncio, no invisível, quando ninguém está olhando, quando o mundo duvida de você, até você começar a mostrar resultados. Foi assim com todos os grandes transformadores da história. Foi assim com Musk. E é assim com você. O seu despertar pode parecer insignificante agora. Pode parecer pequeno, frágil, vulnerável. Mas dentro dessa semente tem uma árvore de impacto esperando para crescer. Só precisa de uma coisa: decisão. Quando Elon Musk fundou a SpaceX, ele foi chamado de louco por quase todos os especialistas. Afinal, qual empresário normal gasta sua fortuna tentando levar o homem a Marte? Mas veja a lógica por trás disso. Quem tem uma visão maior do que o mundo atual é sempre chamado de louco, até que prove o contrário. E sabe quem mais foi chamado de louco? Noé. Construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. José. Disse que seria governador do Egito quando ainda era escravo. Jesus. Disse que era o Filho de Deus e foi crucificado por isso. Ser chamado de louco pode ser o melhor sinal de que você está no caminho certo. E talvez você esteja aí, escondendo seus sonhos, tentando agradar, tentando se encaixar, tentando sobreviver. Mas Deus está te chamando para despertar. Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Em outras palavras, você se torna aquilo que acredita ser. Musk acreditava que poderia mudar o mundo. E mudou. Você pode não querer criar foguetes ou carros elétricos, mas a sua missão é tão importante quanto. Seu impacto está onde sua fé ativa habita. E onde há fé, há poder. Onde há poder, há transformação. Pense agora em uma área da sua vida onde tudo parece travado. Talvez seja sua vida financeira, ou sua saúde emocional, ou talvez seus relacionamentos. Você já tentou de tudo. Já se culpou, já se lamentou, já se cansou. E agora você está aqui, ouvindo esta mensagem. Não é por acaso. É porque chegou a hora do seu despertar. Não é coincidência que a mesma energia que move os grandes inovadores do mundo é a mesma que habita no seu espírito, a energia da criação, da fé, do renascimento. A imagem e semelhança do Criador está em você. E isso significa que você tem dentro de si o poder para criar uma nova realidade. Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você ouviu isso? O poder já está em você. Não é sobre pedir fora, é sobre ativar dentro.
Por isso, repita de novo, com coragem: despertei, despertei. Deixe isso entrar no seu coração. Deixe isso mudar o seu olhar. Deixe isso acender sua alma. O mundo vai tentar te empurrar de volta para o sono. Vai dizer que não dá, que não é o momento, que é tarde demais. Mas Deus diz: eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Agora me diga, qual parte da sua vida precisa de um recomeço urgente? Você está disposto a tomar uma atitude hoje? Você está pronto para ativar esse despertar de dentro para fora? Se a resposta for sim, então escreva nos comentários: hoje eu despertei. Porque este não é mais um vídeo motivacional. É um divisor de águas. É a semente de uma nova estação. E quem decide por essa virada, experimenta frutos que o mundo jamais poderá explicar, mas que só quem vive pela fé consegue compreender. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive em piloto automático? Acordam, trabalham, comem, dormem e repetem o mesmo ciclo, como se a vida fosse apenas sobreviver até que algo externo mude sua realidade. Mas o que Elon Musk e tantos outros gigantes da história descobriram, e o que a palavra de Deus confirma, é que nada muda fora até que algo mude dentro. O despertar não começa com um emprego novo, com dinheiro na conta ou com a aprovação dos outros. Começa com um estalo na alma. Um grito interno que diz: não é essa vida limitada que eu fui chamado para viver. Sabe o que acontece com quem desperta? Ele para de aceitar migalhas. Ele para de viver como vítima. Ele começa a agir como filho, como herdeiro de uma promessa. Gálatas 4:7 declara: assim já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por Deus. Você já pensou no que significa ser herdeiro de Deus? Significa que dentro de você existe autoridade, coragem, capacidade e propósito. Mas tudo isso está adormecido até o momento em que você decide ativar. Musk, mesmo sem uma fé declarada, age como quem entendeu esse princípio espiritual. Ele vive com base naquilo que ainda não vê, mas que acredita ser possível. Isso é fé em sua essência. E você? Em que área da sua vida você tem vivido mais como servo do sistema do que como filho do propósito? Você precisa saber de uma coisa muito importante: a vida não recompensa quem espera, ela recompensa quem desperta. Enquanto muitos dormem em suas desculpas, outros estão acordando para oportunidades invisíveis. Não é sobre ser o mais inteligente, é sobre ser o mais consciente do que carrega dentro de si. Musk não sabia tudo quando começou, mas ele tinha um princípio: aprendo o que for preciso para cumprir minha missão. E esse princípio é totalmente bíblico. Provérbios 4:7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. A sabedoria liberta, a ignorância aprisiona. Por isso quem desperta começa a buscar conhecimento, a ler, ouvir, estudar, observar, porque sabe que está se preparando para algo grande demais para viver como se nada fosse acontecer. Você não foi criado para viver como multidão. Você foi chamado para ser luz em meio à escuridão. Vamos falar sobre dor? Musk enfrentou perdas públicas, críticas pesadas e o risco real de ver tudo desmoronar várias vezes. Mas ele continuou. Por quê? Porque ele entendeu algo que você precisa entender hoje. A dor é parte da jornada de quem desperta. Não há ressurreição sem cruz. Não há vitória sem luta. Não há milagre sem fé. Salmos 126:5 afirma: os que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Talvez suas lágrimas sejam hoje sua única semente. E tudo bem. Deus vê cada uma delas. Mas não enterre essa dor como fim. Use-a como início. Use-a como fogo que te empurra para a sua missão. Musk usou a rejeição como combustível, a falência como escola, a dor como mentora. E você? Vai continuar usando a dor como justificativa ou como trampolim? Existe um outro ponto fundamental nesse processo de despertar: a voz que você escolhe escutar. Musk aprendeu a ignorar os especialistas que diziam que era impossível. A Bíblia nos mostra que Abraão ignorou o fato de que era velho demais.
Moisés ignorou sua limitação de fala. Davi ignorou o medo do exército de Israel diante de Golias. Todos eles ouviram uma voz acima do ruído, a voz da verdade. E você? Qual voz tem alimentado sua alma? A do medo? A da crítica? A da comparação? Ou a voz de Deus, que diz em Jeremias 29:11: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Você não é um erro. Você é um plano em movimento. Mas esse plano só se manifesta quando você desperta para o seu valor. Vamos refletir sobre uma última coisa neste bloco. Elon Musk decidiu se mover por um propósito, não por status, não por fama, mas por um motivo maior. Ele quer mudar o mundo. E mesmo que você não tenha um objetivo global, você pode e deve ter um objetivo eterno. Por que você faz o que faz? O que te move quando ninguém está vendo? Você acorda para cumprir tarefas ou para cumprir destino? Porque quem vive por propósito, vive com intensidade. Quem vive sem propósito, vive com ansiedade. Você sente que sua alma está inquieta? Que sua mente está acelerada, mas sem direção? Isso é sinal de que está faltando clareza. Propósito, alinhamento. E você só encontra isso quando para de olhar para fora e começa a escutar o chamado dentro de você. Por isso, se esse vídeo está tocando o seu coração, é porque Deus está te chamando para viver o que você foi criado para viver. Não mais adiar, não mais temer, não mais se esconder. Hoje, você desperta. Repita mais uma vez com o peito cheio de fé. Despertei, despertei. Porque quem desperta atrai oportunidades. Quem desperta ativa portas que estavam travadas. Quem desperta caminha com a mente de Cristo. E isso muda tudo. Você já se perguntou: e se tudo que eu precise mudar já estiver dentro de mim? A maioria das pessoas busca respostas fora, em cursos, em pessoas, em situações externas. Mas o verdadeiro despertar acontece quando você entende que a semente do extraordinário já foi plantada dentro de você. Você não precisa se tornar alguém diferente. Você precisa acordar quem você já é. Elon Musk não nasceu com privilégios especiais. Ele nasceu com perguntas grandes e uma sede imensa por propósito. E isso o levou a romper com as limitações da infância, com as dores da juventude e com os padrões medíocres da sociedade. Assim como ele, você também pode decidir romper. Mas o seu rompimento começa quando você decide parar de se diminuir. Quantas vezes você já disse para si mesmo: não sou bom o suficiente, é tarde demais para mim. Isso não é para quem veio de onde eu vim. Essas frases não vêm de Deus, vêm do sistema que quer te manter adormecido. Mas a palavra diz em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você nasceu com poder. Você foi moldado para o amor. E sua mente pode, sim, se alinhar com o equilíbrio que gera resultados. A diferença entre quem fica onde está e quem muda radicalmente é que os despertos param de repetir o que os outros dizem e começam a declarar o que Deus diz. Agora vamos entrar em uma parte prática e profunda. Despertar é reconhecer o valor do tempo. Enquanto o mundo gasta horas em distrações, quem desperta usa o tempo como uma das maiores riquezas da vida. Musk trabalha com prazos ousados. Ele sabe que o tempo é a moeda mais valiosa. A Bíblia também fala sobre isso em Efésios 5:16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Você já parou para pensar quanto tempo você tem deixado escorrer? Tempo que poderia estar sendo usado para aprender, para se cuidar, para ouvir a Deus, para se aproximar do seu propósito. O despertado não é alguém perfeito, mas é alguém que decide ser intencional. E a intencionalidade muda destinos. Então reflita: o que você pode fazer hoje para investir em si mesmo? Qual pequeno passo você pode dar que vai te aproximar da sua virada? Porque não é sobre velocidade, é sobre direção. Existe mais um ponto-chave na jornada de quem desperta: a coragem de romper com ambientes que te adormecem.
Musk precisou sair da África do Sul para buscar um novo futuro. Ele precisou romper com o conhecido, e isso é um padrão na Bíblia também. Abraão teve que sair da casa de seus pais. José teve que sair da sua terra. Jesus se afastava da multidão para orar. O crescimento quase sempre exige separação. E talvez hoje Deus esteja te dizendo: é hora de deixar ir o que te mantém pequeno. Talvez seja uma amizade tóxica. Talvez seja um vício mental. Reclamar, procrastinar, se sabotar. Talvez seja um ambiente que apaga sua fé. Não adianta despertar se você continua dormindo em lugares que anulam seu potencial. Por isso, pergunte-se com coragem: o que ou quem eu preciso deixar ir para viver minha virada? Porque quem desperta para a abundância não cabe mais em lugares de escassez. E tem algo ainda mais profundo. Despertar é viver com visão. Musk tem uma das visões mais audaciosas do planeta. Mas visão não é só sobre o que você quer conquistar. É sobre quem você quer se tornar. Quem você quer ser daqui a 5 anos. Como você quer que sua mente funcione. Como você quer se sentir emocionalmente. Que legado você quer deixar. A Bíblia diz em Provérbios 29:18: onde não há visão, o povo perece. A falta de visão faz você aceitar o mínimo. Faz você andar em círculos. Faz você repetir padrões antigos. Mas quando você tem visão clara, você ganha força emocional. Você começa a dizer não para o que te atrasa, e sim para o que te aproxima do propósito. E isso muda tudo. Agora me escute com atenção. Você não precisa mais esperar por permissão. Você não precisa mais implorar por validação. Você não precisa mais ser aceito para começar a agir. Você precisa crer, decidir, agir. A sua identidade não vem do passado, vem de Deus. Sua missão não depende do cenário, depende da sua postura espiritual. E sua virada começa com um ato de fé. Por isso, feche os olhos agora por um instante. Respire fundo e declare com toda a força da sua alma: despertei, despertei. Você não é mais o mesmo de antes deste vídeo. Algo acendeu aí dentro. Algo que o mundo não pode apagar. Algo que o tempo não pode destruir. Você foi feito para viver em plenitude. Antes de finalizar esse bloco, responda mentalmente essas perguntas. O que dentro de mim estava adormecido e hoje despertou? Qual nova decisão eu posso tomar hoje, alinhado com a minha fé? Como posso honrar esse despertar com ação prática? Porque o despertar sem ação se torna frustração. Mas o despertar com fé, alinhado à palavra e vivido com propósito, se torna transformação. A sua jornada não será perfeita, mas ela será poderosa. E lembre-se, quem desperta ativa o céu a seu favor. Quem desperta começa a ver o impossível se tornar visível. E você? Já sabe a resposta. Despertei. Despertei. Agora que você já compreendeu o poder do despertar interior, é hora de ir além da motivação. É hora de entrar em ação com base espiritual e propósito definido. Porque motivação sem direção vira euforia passageira. Mas motivação com fundamento bíblico e visão clara se transforma em um estilo de vida que manifesta frutos espirituais, emocionais, financeiros e relacionais. E é exatamente isso que Elon Musk fez, mesmo sem falar a linguagem da fé. Ele se posicionou diante do mundo com uma visão, uma certeza e uma ousadia que desafia todas as estatísticas. E você pode fazer o mesmo quando alinha sua fé com ação. Mas para isso, você precisa vencer um dos maiores inimigos da virada de chave: a mentalidade de escassez. Sabe o que te impede de agir? Não é a falta de dinheiro, não é a falta de apoio. É a ideia inconsciente de que você não é o suficiente ou que não merece tanto assim. Essa raiz de escassez não vem de Deus. Ela vem de experiências passadas, de falas destrutivas, de medos silenciosos que te fizeram acreditar que a abundância era para outros, mas não para você. Mas a palavra de Deus destrói essa mentira. João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Você entendeu isso? Vida em abundância, não escassez, não sobrevivência, abundância. E essa abundância começa na mente. Quem desperta começa a pensar de forma diferente, começa a acreditar que pode, que deve, que foi chamado para muito mais. Agora pare e pense. Se Elon Musk, sem base espiritual aparente, já impactou bilhões de pessoas com ideias, empresas e projetos, imagine você, que tem o Espírito de Deus habitando em você. Imagine o que poderia manifestar no mundo se decidisse viver o seu propósito com essa mesma intensidade, mas com a base da fé. Você foi feito para ser resposta, para ser canal, para ser instrumento. Mas tudo começa com uma simples decisão. Eu não aceito mais viver adormecido. E a Bíblia te dá esse direito. Deuteronômio 28:13 afirma: O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Você foi chamado para cima. Você foi chamado para romper. Você foi chamado para influenciar, construir, abençoar, prosperar. Mas precisa dizer sim ao processo, sim ao desconforto, sim à transformação. Agora, vamos falar de algo que ninguém gosta, mas que todos enfrentam: o medo de errar. Sabe qual foi um dos maiores diferenciais de Elon Musk? Ele não teve medo de fracassar. Ele esperava o erro como parte da evolução. E isso está alinhado com o princípio bíblico de que Deus usa os processos para nos moldar. Tiago 1:2-4 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Os erros fazem parte do processo. A dor purifica, a resistência fortalece. O importante não é evitar o erro, é permanecer firme, mesmo quando tudo parece dar errado. Musk já teve empresas quebrando, foguetes explodindo, investidores duvidando, mas ele continuou. E é isso que o céu procura em você: um coração que não desiste, um espírito que não se entrega, uma alma que acredita até o fim. E agora preste atenção nesse ponto final, o mais profundo de todos. Despertar é também um chamado à responsabilidade. Depois que você desperta, não dá mais para viver no automático. Você já viu demais, sentiu demais, ouviu demais. Agora Deus espera que você haja com maturidade espiritual. Não dá mais para voltar ao padrão antigo. Você já subiu de nível. Você já ativou sua consciência. E agora é hora de dar frutos dignos desse despertar. Lucas 12:48 diz: A quem muito foi dado, muito será exigido. Você foi alcançado por essa mensagem hoje porque o céu confia em você. Confia que você pode se tornar um exemplo. Confia que você pode abrir portas para outras pessoas. Confia que você vai plantar sementes de transformação onde passar. Esse vídeo não foi só para te inspirar, foi para te comissionar, para te colocar em movimento, para te entregar um mandato espiritual. Desperte e cumpra o que veio fazer nessa terra. Então agora, com sua alma ativada, com seus olhos espirituais abertos, com sua fé renovada, eu te convido a declarar com convicção total: despertei, despertei. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e continue esse movimento. Estamos juntos nessa jornada da virada. Até o próximo vídeo.